A paz de Cristo, irmãos. Podem sentar, a Deus seja a glória por esta oportunidade tão especial de estarmos na sua casa, na sua presença nesta noite. Eu quero dar graças a Deus pela vida e pelo ministério do pastor Silas Malafaia, pastor Elisete Malafaia. Que Deus em Cristo os guarde, casa, família, enquanto nós estamos aqui adorando a Deus. Honrar ao Senhor pela vida dos pastores desta igreja, pastor Davi Leal, pastor Bruno Fernandes, esposas, família, que Deus também guarde seus servos. Dizer da minha alegria de estar aqui esta noite com meu irmão, pastor Eduardo Gonçalves, minha cunhada, pastora Camila. Esse convite que tanto nos abençoa, é uma alegria poder estar aqui e vê-lo fluir tão poderosamente no ministério, na unção que Deus o tem dado, tem confiado. Que bom poder compartilhar com a minha família este momento. Aqui eu estou revendo irmãos, amigos que amo no Senhor. Que Deus guarde a todos vocês. Alguns deles já tivemos a alegria de orar juntos, na verdade, ali na sala, para que de fato Deus nos usasse, nos abençoasse, e assim tem sido. Queridos, há no meu coração uma palavra. Eu estive orando por essa noite, por esse nosso encontro, e quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 3. Enquanto você abre a sua Bíblia, você aproveita para abrir bem o seu coração, para receber o que o Senhor tem a lhe entregar nesta noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Se você já encontrou, diga glória a Deus. Nos diz assim o texto sagrado: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Versículo 15. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Levante uma das suas mãos e vamos orar juntos. Pai, eu te dou graças porque esta é a tua palavra. Ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales esta madrugada. Ó Deus, que a tua palavra prospere aqui e o teu nome seja glorificado. Oramos crendo no nome daquele que vive, Jesus o justo. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra esta noite. Queridos, nós estamos diante de um livro que leva o nome de um homem. Primeiro livro de Samuel. O livro de Samuel leva o nome de Samuel, mas carrega a história do grande rei de Israel. A história do nascimento deste profeta, deste juiz, deste sacerdote, vai passar pela vida de um casal chamado Eucana e Ana, que por conta de uma esterilidade tem uma posição de destaque não apenas na história bíblica,
mas também nas narrativas e pregações que ouvimos de forma habitual, costumeira. A esterilidade de Ana é apenas o início de uma grande e bela história. Para a tradição judaica, Ana e Eucana casaram-se e viveram os primeiros 10 anos de casamento como um casal normal. Eu digo normal, porque eles estavam dentro de um casamento monogâmico, que obedece ao padrão divino, um homem e uma mulher. Só que depois de 10 anos, sem conceber um filho, Ana está inquieta e Eucana também. E Ana olha para Sara na expectativa de que Sara deu a Abraão um filho por intermédio de uma outra mulher. Segundo a tradição judaica, Ana escolhe olhar para a história de Sara no capítulo mais infeliz dela. Ana poderia ter considerado o Deus do tempo, que deu a Sara um filho após ter cessado o costume das mulheres, ou seja, a sua condição de gerar. Mas Ana apenas remonta a história a partir de que, bom, se Sara fez isso, se Leia fez isso, se Raquel fez isso, eu também posso fazer isso. E agora a Penina entra neste casamento. E a expectativa é que Penina gere e que Ana seja edificada. Só que Penina gera e Ana é atribulada. Porque dependendo de quem você traz para a sua vida, você está assinando a sua tribulação e não o seu progresso. E a tradição judaica vai dizer que então vão se passar mais 8 anos. Sim, não é a primeira vez que Eucana vai ao santuário com Ana e Penina levando seus filhos e atribulando Ana. A impressão que nós temos é que isso aconteceu uma vez só, lendo o texto rapidamente. Não. Esta tribulação acontecia nos últimos 8 anos. Então Ana tem 10 anos de espera sem a presença de Penina. E Ana tem mais 8 anos, ou seja, Ana tem 18 anos sem filhos. E eu tenho certeza que qualquer pessoa que olhasse para Ana poderia pensar: a vida desta mulher está atrasada. Como de repente você já pode ter ouvido de alguém: seu ministério está atrasado, seu casamento está atrasado, seus filhos estão atrasados. Mas eu quero que você entenda que enquanto Ana está sendo desprezada e zombada por Penina, Deus está treinando Ana para coisas maiores no seu futuro. No primeiro ano, Ana chora. No segundo ano, Ana chora. No quarto, quinto, sexto, sétimo ano, 8º ano, ela chora. Mas a Bíblia diz que naquele ano, Ana se levantou. Existem algumas coisas que só vão mudar quando a gente se levantar. E ela entrou no santuário e ela orou. Quem está comigo, diga aleluia. Ela chorou. Ela fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor, se tu me der um filho, eu vou entregá-lo para que ele possa servir ao Senhor aqui no santuário todos os dias de sua vida. E Ana ora e chora com uma intensidade tão grande que Eli acredita que Ana está bêbada. E quem é Eli? Sacerdote daqueles dias. E por que Eli pensa que Ana está bêbada?
Porque Eli está observando Ana de longe. Boa parte das críticas infundadas que construímos sobre as pessoas nascem do nosso olhar ao longe. E por que Elcana está olhando Ana, ou melhor, porque Eli está olhando Ana de longe, porque Eli tem uma cadeira. E se você for um pesquisador ou um estudante da Bíblia, você sabe que quando da construção do tabernáculo, Deus ordenou mesa, Deus ordenou pia, Deus ordenou altar, Deus ordenou cortina, mas Deus não mandou ninguém fazer cadeira. Eli tem uma cadeira, e ele pega esta cadeira e ao invés de deixar perto do altar onde as pessoas oram, ele coloca esta cadeira do lado de fora encostado em uma coluna. E quem muito pensa em ocupar lugares do lado de fora, perde a visão do que está acontecendo do lado de dentro. Me ajude a pregar e diga para alguém: arrasta essa cadeira para perto do altar. Viciados nos lugares externos, perdemos a percepção do que Deus está fazendo dentro da casa. Viciados numa cadeira que pode quebrar a qualquer momento, confundimos pessoas e perdemos a sensibilidade sobre o que acontece no altar da oração. Existem pessoas que sabem de tudo o que está acontecendo lá fora, mas não entendem nada do que está acontecendo aqui dentro. É bom de filosofia, é bom de matemática, é bom de física, é bom de química, mas não sabe nada de oração. Arrasta essa cadeira para o lugar da oração. Mulher, tu estás embriagada. Afasta de ti o teu vinho. E na minha experiência com pessoas, eu já vi gente sair batendo o pé por muito pouco. Sentaram no meu lugar. Estacionaram na minha vaga. Passou por mim e não falou comigo. O sacerdote chamou ela de bêbada. Mas quem sabe o que quer, não se afasta pelo que os outros falam. Se você sabe o que você quer nessa vigília, se quem está do teu lado está entendendo, ótimo. Se ele não está entendendo, também não tem problema. Busca, adora, clama. Ela se explica. Ela se explica. Ela poderia ter saído dizendo: que lugar é esse? Que pastor é esse? Mas ela se explica. Ela diz: eu estou aqui falando da angústia da minha alma. Eu estou chorando. Aleluia. Ele não pediu desculpas, gente. Porque se no tempo que vivemos pedir desculpas é um desafio, você imagina dentro daquela construção. Mas ele fez algo que era o que ela precisava. Ele liberou uma palavra sobre ela. E se nós entendermos que existem pessoas que têm uma palavra, mesmo quando estas mesmas pessoas usam palavras que não deveriam usar, porque a autoridade espiritual não é sobre o que eu gosto de ouvir, é sobre quem está imbuído para dizer. Aquele homem olha para ela e diz: mulher, seja feito conforme o desejo do teu coração. E Ana, que poderia ter ido para casa dizendo: que sacerdote, que igreja, que casa, ela vai com o seu semblante mudado. E a Bíblia diz que Deus se lembra de Ana e que Ana gera. E quando Ana gera, ela chama o menino de Samuel. Ela chama o menino de Samuel. Ela chama o menino de Samuel porque El aponta para o nome de Deus, Elohim, El Shaddai. O que ela está dizendo é: isso aqui não é meu, tem Deus no meio disso aqui. Ela fez um voto. Quem está comigo, diga aleluia. Eu vou entregar este menino para o Senhor. Primeiro ano ela não o leva. Segundo ano ela não o leva. Enquanto o desmame não acontece, Ana não viaja com Samuel. Bebês
que ainda não foram desmamados e insistem em viagens perigosas, podem adoecer ou morrer no caminho. Isso aponta para discipulado cristão. Quem não foi discipulado não tem que enfrentar longas viagens, tem que receber alimento primeiro. Eu vou responder uma pergunta que me fizeram esta semana aqui, e talvez isso satisfaça mais alguém. Eu disse que uma faculdade teológica não era ideal para um novo convertido. E me perguntaram por quê. Eu vou responder: porque lugar de novo convertido é na escola bíblica dominical. Porque lugar de novo convertido é sentado do lado de outro crente que glorifica a Deus bem alto no ouvido dele. E que tem hora que ele tem vontade de sair correndo, porque o irmão grita para valer, mas ele continua sentadinho aqui, manda mais, Jesus, porque eu aguento. Você precisa entender que você tem uma viagem para fazer, e você vai fazer, mas vai precisar desmamar primeiro. Mame por 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2 anos, e quando alguém tentar empurrar você, dizendo não estão enxergando você, diga a esta pessoa: não estou com pressa de ser visto, eu estou com pressa de ser nutrido. Deus está nutrindo você. Quem está comigo, diga aleluia. É possível que o desmame naqueles dias se desse no 3º ano. Eu não sei se tem uma criança de 3 anos aqui, mas imagine. É quase um bebê, gente. Ainda depende da mãe, ainda depende do pai, mas já pode desmamar. Ela pega o filhinho de 3 anos, junto com o marido, um odre de vinho, bolos assados e um cordeiro. É interessante que quem vai levar um filho como oferta deveria pedir até troco. Mas ela acrescenta mais. E ela vai. Ela entrega, e eu quero que agora você preste muita atenção, o menino a Eli, para servir a Eli, para servir no santuário. Não há registro na Bíblia de uma criança de 3 anos adentrando na escola sacerdotal. Você sabe com quantos anos um levita começava o seu treinamento? 25 anos. Você sabe quando Samuel vai começar o seu treinamento? Com 3 anos. Não precisa ser bom de matemática para a gente fazer essa conta aqui. Ana esperou 18 anos para engravidar. 9 meses de gestação. 3 anos para o desmame, ou seja, cerca de 22 anos. Com quantos anos um levita ingressava no treinamento? Diga 25 anos. Com quantos anos Samuel vai ingressar? Grite 3 anos. Por incrível que pareça, Ana não está atrasada nem um pouco. Ela ainda tem 3 anos de vantagem. Um dia você vai entender que existem contas na vida que só Deus sabe fazer. Toque no ombro da pessoa que está do seu lado e diga a ela: você já está marcado por Deus. Você já está marcado por Deus. Você está pensando que está atrasado em alguma coisa. Você está pensando que está tomando poeira em alguma coisa. Ana, talvez em algum momento da vida, eu estou conjecturando. Quando eu conjecturo, eu aviso. Estava sentada pensando: se meu filho tivesse 10 anos, daqui a 15 ele ingressaria como levita. Se eu tivesse gerado esse ano, daqui a 25 meu filho ingressaria como um treinador para ser um levita. Quem sabe Ana um dia pensou: se eu tivesse gerado, hoje o meu filho estaria ingressando. E Deus estava na outra ponta dizendo: tu não sabes quem é o dono do calendário? Tu não sabes quem é o dono do relógio?
Eu não estou atrasando o teu filho, eu estou adiantando o teu filho. Eu vou pegar o teu Samuel e vou arrastar o calendário junto com ele. Vou inseri-lo antes do tempo, no meio do tempo, acima do tempo, porque eu sou o dono do tempo. Aleluia. Toma, sébia. Vão ver o teu tiquinho andando por aí, no meio dos grandões. Eu estou falando da tua empresa. Vão ver o teu tiquinho andando no meio dos grandões. Estou falando do teu ministério. Vão ver o teu tiquinho andando no meio dos grandões. Estou falando da tua família. Vão ver o teu tiquinho andando no meio dos grandões. Eu estou falando daquele projeto. Oh! Imagina entre os outros levitas o toquinho. O mais bonito não é o toquinho tendo que fazer assim. O mais bonito é os grandões tendo que fazer. E Ana provoca, porque ela faz uma roupinha para ele. Ela faz uma estola para ele. Quem tem que vestir a estola? Os que têm 30, que ingressaram aos 25 na escola. Mas o filho é dela. Ela faz uma roupinha para ele. Não é a legítima estola ornamental sacerdotal, óbvio que não. Mas é um protótipo. É uma réplica. Réplica autorizada por quem desenhou o modelo. Porque réplica que não é autorizada não é réplica, é falsificação. Agora, se o dono do projeto autoriza, aí é réplica. Vestia o menino. E a Bíblia diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 18 e 19. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena. De ano em ano trazia. Com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Ana deixa, mas não abandona. Anualmente ela volta para estar com o filho. E ele está servindo o sacerdote. Ele vai ser um levita, ele não é. No sentido do exercício levítico. Samuel tem um protótipo que aponta para o que ele vai ser. Ele veste o que aponta para o que ele... Alguns insistem em se vestir com o que aponta para o que eles já foram. Mas outros se vestem apontando para o que vão ser. Eu estou te convidando a se vestir com a cara do teu futuro. Tem hora que ninguém vai entender para onde você está indo com essa roupa. Eu estou indo para o meu futuro. Mas essa roupa não combina com o lugar que você mora. Mas eu moro aqui, mas não estou aqui. Vocês não estão entendendo. Eu já estou me vestindo com o meu futuro. Mas essa tua fala não combina com quem você é. Quem eu sou o quê? Onde eu estou não é quem eu sou. O que eu sou é o que Deus já disse. Se vista do teu futuro. Mas todo ano ela voltava. Todo ano ela voltava.
e não mudava de presente. Aleluia. O nosso problema é que quando a pessoa não corresponde, a gente desce o padrão. Faz de doido. Só eleva o padrão. Ela dava uma roupinha para o filho, no ano seguinte outra roupinha. E é óbvio, que a cada ano era uma túnica nova. Por razões óbvias. E a primeira razão óbvia, qualquer mãe de criança aqui sabe. A roupinha do inverno de 2020, como é que está agora no teu filho? Pescando. Porque ele está... E por que você insiste com lugares, coisas que não cabem mais uma vez que você está crescendo? Eu tenho uma palavra para te entregar, aquela cadeira vai quebrar. É Deus dizendo que você já não cabe mais naquela esquina. Você não cabe mais naquela mesa e naquele ambiente. Quem cresce perde roupa, mas ganha uma nova. Crescer é perder. Você vai tentar subir na bicicletinha, não dá mais. Vai tentar colocar a roupinha, não cabe mais. Vai tentar calçar o calçado, não cabe mais. E tem gente que chegou já aqui chorando porque está perdendo. Aí Deus me traz aqui para dizer, não muda o verbo, está crescendo. Esta roupa precisava ser trocada por razões óbvias. Samuel crescia e Ana investia. Grita, Samuel crescia e Ana investia. Porque o que muito é usado é gasto. Ele usava o ano inteiro. Se você não investir, você vai ficar usado e gasto. Mas se você investir, você vai perceber que você está usado, mas restaurado para um novo ano. Tem que haver investimento para quem está crescendo e está usando. Ana vai fazendo isso. E eu fico tocada quando o texto vai dizer no capítulo 2, no versículo 26, do primeiro livro de Samuel, o jovem ia crescendo. Gente, isso é coisa para a gente pensar e dizer, Deus, eu quero. E fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Eu quero chamar isso aqui de bendito e raro crescimento. Porque nós estamos tentados a crescer e nos tornarmos desagradáveis. Mas Samuel crescia e se fazia agradável diante de Deus e dos homens. Porque nessa minha curta vida eu já vi gente crescer diante de Deus, mas crescer tanto que se tornou insuportável aos homens. Porque ele começa a pensar que porque ele ora mais, ele tem mais, ele busca mais, ninguém é nada. Aí Samuel não, ele sorri para Deus e sorri para as pessoas. E fica lá, todo bonitinho, com a estola dele, balançando. É claro que essa hora alguém já está dizendo que quer aparecer. Fazer o quê, né? Ele tem uma estola. Então ele anda. E ele serve ali. E ele está tranquilo. Ele está tranquilo. Porque para ele está bom, sabe? Está bom, não está ruim. Ele está crescendo diante de Deus. Ele está crescendo diante dos homens.
ele tem uma roupa adequada, então está bem. Só que Deus tinha um negócio com ele. Na medida em que Samuel cresce, já não há mais a excepcionalidade do garotinho que anda entre os levitas. E a tentação, bela Raquel, quando a gente assume o lugar ou a estatura dos outros, de sermos mais um como eles. Porque enquanto ele é pequenininho, vocês lembram? Ele olha assim, e quem quer falar com ele, assim. Mas depois que ele cresce, ele se iguala. E é nessa hora que Deus precisa agir. Porque se Deus não agir, a gente vira mais um. E eu vim dizer para você que depois de Deus mexer no calendário, colocar você com 3 anos de idade no meio dos grandões, Ele não vai perder você no santuário. Aponte para alguém, grita o nome dessa pessoa, se você sabe, diga: fulano, Deus não vai perder você no santuário. Deus não vai perder você no santuário. Quarto dos levitas, Samuel deitado, um pouco distante, uma área mais nobre, Eli deitado. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus decidiu que naquela noite ele ia andar no meio do santuário. Eu imagino o cheiro que estava aquilo ali. Eu imagino o cheiro que estava. Eu imagino o perfume. Eu imagino a sensação. Remai, jergue, de plovas. Eu imagino a pressão que estava aquilo ali. Eles estavam acostumados com lâmpada, com cama, com porta, com candeeiro, com cortina. Mas naquela noite era diferente. Deus havia decidido: não vou perder o Tiquinho, que agora é grandão, no santuário. Ele é aluno. Ele é assistente. Um professor da Torá é diferente de qualquer outro professor. Qualquer tempo que você passa com ele, você está aprendendo, mesmo que pareça uma conversa comum. Dito isso, eu falo que um professor da Bíblia, um pastor, um mestre, é a mesma premissa. Quando você está ao lado de um legítimo homem de Deus, ele não precisa dizer: a aula começou. Apenas olhe. E mesmo numa conversa comum, você já estará aprendendo alguma coisa. A palavra do Senhor era de muita valia naquele tempo. As visões eram raras. Eli foi deitar no seu lugar. Isso é complicado, porque quem deita sempre no mesmo lugar não percebe quando Deus quer fazer uma coisa nova no lugar. Ele está habituado. Então ele deita porque ele está habituado, seus olhos já estão quase escurecendo, e Samuel também deitou. E o Senhor chamou Samuel. Se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, você depois acompanha no texto bíblico. Se você quiser manter a Bíblia aberta, você mantém. Se quiser deixar ela fechada, não tem problema nenhum. Mas eu quero que você se atente para algumas coisas aqui que possivelmente você não tenha se atentado a todas elas, nem eu. A gente vai lendo. E a Bíblia é esse livro dinâmico e poderoso. Durante toda a vida, eu pensei que a voz disse assim: Samuel! E que Samuel foi até ele. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo assim: o Senhor chamou a
a Samuel, está inclusive num versículo isolado, o versículo 4 é só para isso. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. A resposta imediata é qual? Vamos juntos no 3? Não, sem 3. Eu faço a pergunta e vocês respondem. A resposta imediata foi? Então ele está deitado. E a voz diz: Samuel! E ele diz: só que o versículo 5 diz: e correu. Está aí na sua Bíblia. Ele começa dizendo: eis-me aqui. Só que de repente, sabe, esses segundos, ele não consegue compreender como uma voz pode chamá-lo se não há ninguém ali. Então, depois de dizer eis-me aqui, ele diz eis-me aqui no lugar que ele está. Ele corre, acreditando que é Eli que está chamando. Cuidado com os segundos que sucedem ao chamado, para você não correr aos homens quando é Deus que está querendo falar com você. Há um inteirinho, há um intervalo, a Bíblia diz: e correu a Eli e disse: eis-me aqui porque tu me chamaste. Ele disse: eu não te chamei. Ele voltou e deitou. Continue comigo observando o texto e você vai ver que agora as coisas mudam. O Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel não diz mais: eis-me aqui. Faça de tudo para você não perder a primeira visitação e alongar desnecessariamente um processo que poderia ser mais rápido. Agora ele levanta e vai até Eli. Antes, ele corre depois de responder. Agora ele corre antes de responder. Porque quem aprende a correr da voz nunca estará pronto para respondê-la até que alguém o reconduza ao caminho da comunhão. Nesta madrugada você não vai correr da voz, você vai correr para a voz, aonde a voz está. Ele volta e diz: eis-me aqui porque tu me chamaste. Ele diz: não te chamei. Filho, torna a deitar-te. Porque Eli não descobriu que Deus estava chamando Samuel. Porque naqueles dias a palavra era rara e haviam poucos profetas. E Eli não fazia ideia que naquela noite Deus estava levantando um. Você vai ser uma grata surpresa. E você precisa ser paciente com quem não acreditar nisso, porque realmente os dias estão muito difíceis. Mas as semanas e os meses vão comprovar que quem lhe chamou de verdade. Vamos ao versículo 7, querida igreja. Ana veste Samuel, Samuel serve a Eli, os anos já se passaram, mas o versículo de número 7 diz: porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Ele tem lugar, ele tem roupa, mas ele ainda não conhece o Senhor. Esta madrugada eu quero dizer: bendito seja Deus, que não nos deixará passar a vida inteira com lugar e acessório sem a presença dEle.
Bendito seja Deus que antes que a lâmpada se apague, rompe com a voz do santuário dizendo: você tem roupa e cama, mas hoje eu vou revelar a minha presença. O Senhor tornou a chamar Samuel a terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Queridos, primeira vez, segunda vez, terceira vez. Porque todas as vezes ele pensa: é ele, é ele, é ele. Bom, existe uma explicação razoável para isso. Eu jamais confundiria a voz de uma pessoa com a voz de outra pessoa se essas vozes não fossem semelhantes. Eu quero que você entenda que ele dormia no quarto destinado aos levitas. Logo, a cama dele está mais perto da cama de Ófine. A cama dele está mais perto da cama de Finéias. Mas quando a voz chama, ele acredita que essa voz vem de um quarto que está mais distante, que é o quarto de Eli. Porque a voz de Deus nunca poderá ser confundida com a voz de Ófine e Finéias. Idólatras, prostitutos, mentirosos, adúlteros. A voz de Deus se confunde com a voz do seu ministro. Vai ter dias que o seu pastor estará pregando aqui e você vai dizer: é Deus. Vai ter dias que uma mulher de Deus vai estar cantando aqui e você vai dizer: é Deus. Vai ter dia que uma criança nesta igreja vai correr em sua direção e lhe dizer uma palavra e você vai dizer: é Deus. Porque quando as nossas vozes se confundem com a voz de Deus, é porque nós estamos mais parecidos com Deus do que estávamos antes. Helena, Eli não é um sacerdote perfeito, eu sei, mas ele ainda é um sacerdote de Deus. Eu oro no meu espírito para que quando você abrir a sua boca, alguém diga: era como se Deus estivesse falando. Redobre a sua atenção, por favor. Ele volta e diz: eis-me aqui, tu me chamaste. Ele entendeu quem estava chamando ele. Não perca o que eu vou lhe dizer agora, você precisa entender isso. Samuel, vai deitar. E quando a voz te chamar, responde assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu sei que se a gente lê rapidinho, porque às vezes a gente lê rapidinho, a gente vai dizer assim: Samuel voltou, deitou, Deus chamou e ele respondeu. Não é verdade? Mas não foi isso que aconteceu. Porque se Samuel deita e Deus chama de novo, do mesmo jeito que chamou a primeira, a segunda, a terceira, sabe o que Samuel ia pensar? Agora é ele. Por gentileza, não perca isso na sua Bíblia. Faça uma setinha depois para você contar isso para outras pessoas. A Bíblia vai dizer no versículo de número 4. O Senhor chamou Samuel. Ok? Todo mundo aqui? Versículo 4. O Senhor chamou a Samuel. Versículo 6. O Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez. Versículo 10. Então veio o Senhor e se pôs ali. Eu vou repetir: da primeira vez a voz, da segunda vez a voz, da terceira vez a voz, na quarta vez
vez não é a voz. Na quarta vez, aquele que anda no santuário, aquele que passeia no meio dos querubins, a figura de linguagem aponta para o Espírito de Deus que sai do lugar santíssimo e entra no quarto onde está Samuel, enquanto a voz chamou de longe: Samuel, Eli, Samuel, Eli, Samuel, Eli. Mas quando a voz sai do lugar e vem com a presença, eu estou lhe dizendo que isso aqui é um apontamento tipológico para o que aconteceria dali a alguns anos. Deus chamou no Éden Samuel. Deus chamou através de Abraão Samuel. Deus chamou através de Moisés Samuel. Deus chamou através dos juízes Samuel. Deus chamou através dos profetas Samuel. Mas na quarta chamada, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele entrou no quarto. Aponta para alguém e diz: ele veio, ele veio, ele veio, ele veio. O tecladista me ajuda. Ele veio, ele veio, ele veio, ele veio, ele veio, ele veio. Não é a voz, não é a voz, não é a voz, não é a voz. A voz é o verbo, 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 a voz é o verbo. O verbo encarnado é outra coisa. A voz é o verbo, agora é o verbo. Teu filho tem resistido. Teu marido tem resistido. Eu quero ver quando ele entrar naquele quarto e puxar a cadeira do lado dele. Teu filho tem resistido, teu marido, tua filha, tua esposa. Eu quero ver quando ele sentar do lado dele naquele táxi. Mãe, chama! Eu não quero só a voz, eu quero a presença dele no quarto. Fala. Fala que o teu servo ouve. Comentaristas judaicos acreditam que Samuel não tem coragem de dizer Senhor, porque a humildade dele não deixa. A humildade dele não deixa dizer Elohim. Não pode ser um mortal falando Sou Befai. Fala que teu servo ouve. Samuel, vou te contar uma coisa. Deus já chega assim. Porque tem gente que Deus trata assim, né? No tranco. Você diz: Deus, eu comecei agora, meu pai. É cada coisa que tu faz comigo. Deus nunca te deu vida fácil, né? Primeiro contato assim: Samuel, eu vou te contar uma coisa. Que se eu falar para qualquer um aí, o ouvido deles vai tremer. Não podem ouvir. E Deus começou a falar de juízo, sabe, gente? Sabe, no primeiro encontro com Deus, Deus não te aliviar. E delicado. Por que era delicado? Porque juízo contra a casa de Eli, delicado. Juízo envolvendo Ofni e Finéias. Puxado, sabe?
Samuel não deu um glória. A coisa foi tão violenta que o Senhor terminou dizendo assim: olha, eu jurei, olha o nível, que a casa de Eli nunca mais será espiada da sua iniquidade. Deus está dizendo assim: eu não vou perdoar mais essa família, nem com sacrifício e nem com ofertas de alimentos. Isso não tem relação nenhuma com a igreja. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu quero que você entenda que algumas vezes nós recebemos notícias paralisantes. Eu quero dizer para você que Samuel vivia ali. Esses dois terríveis para a gente, Hófni e Finéias, entenda isso, para Samuel era família. É tão fácil falar de juízo quando não dói na gente, né? Esse Eli que Deus está dizendo acabou, é o pai espiritual de Samuel. A Bíblia diz que Samuel ficou deitado. Tem gente que chegou hoje aqui, está sentado, sabe? Mas está deitado, porque tomou uma pancada. Eu tenho uma palavra para te entregar. Use o seu direito de ficar deitado, mas dê um limite a ele. Samuel ficou deitado até amanhecer. Eu sei que você ficou uns dias sem cantar, uns dias sem profetizar, uns dias sem vir à igreja, uns dias sem orar. Só que Samuel era responsável pela chave da casa do Senhor. E ele precisava abrir o santuário do Senhor. Eu quero que você informe a pessoa que está do seu lado agora. Você precisa abrir a casa de novo. Diga isso a alguém. Tá doendo, mas você precisa abrir a casa de novo. Você tá quebrado, mas você precisa abrir a casa de novo. Você chegou nesta vigília moído, mas você precisa abrir a casa de novo. Quem tá deitado, cheio de razão, olhe para mim. Vou abrir não. Hófni, sem vergonha. Finéias, todo errado. E aquele pai que saiu de madrugada com o filho de casa, trazendo um cordeiro debaixo do braço. E aquela senhora que veio trazendo algumas moedas para entregar. E aquele jovem que quando vê a sua estola branquinha é apaixonado pela sua vocação e veio só para dar uma olhadinha em você. Quando você abrir a porta, você vai desistir de tudo por causa de uma notícia que te aterrorizou e deixar gente boa em pé do lado de fora, gente amada em pé do lado de fora, gente humilde do lado de fora. Deus te trouxe nessa vigília para dizer: a chave está na tua mão. Levanta dessa cama, abre a porta, porque eu não vim para encerrar teu ministério, eu vim para inaugurar teu ministério. Dá um salto dessa cadeira e fica de pé. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. Se você sabe o nome de alguém que está nesse culto, olhe para esta pessoa e diga a ela: fulano, você vai abrir a porta hoje. Vai cantar outra vez, vai orar outra vez, vai pregar outra vez, jejuar outra vez, profetizar outra vez, vai gemer outra vez, vai compor outra vez.
vez, escrever outra vez, vai andar outra vez, abraçar outra vez, perdoar outra vez, ajoelhar outra vez, vai correr outra vez, vai dançar outra vez. Deus está aqui. Chomahabasi andehai. Chebi fasti caramanche. Eu só quero você aqui no altar. Eu só quero você que vai dizer assim: eu fechei mesmo, Helena. Eu estava deitado mesmo. E ó, conta comigo. Vou te dar razão. Só que vai amanhecer. Tem gente para você abraçar, tem gente para você discipular, tem gente pra... Sai do teu lugar, corre aqui no altar que eu quero orar por você que precisa de um recomeço no teu ministério, na tua chamada. Levanta agora e vem. Eu sei que você está aqui, pelo amor de Deus, eu sei que você está aqui. Vem! Jomasi. Eu não estou chamando Golias, não estou chamando Filisteu, não estou chamando Ofni, não estou chamando Finéias, não. Eu estou chamando Samuel.